Fazer uma boa avaliação formativa não é fácil, dá muito trabalho e o uso de rubricas pode viabilizar esse processo de olhar de uma maneira mais personalizada, individualizada para cada um dos alunos numa classe de 30, 40 alunos. Então, recordando um pouco, uma boa avaliação formativa, ela pressupõe que começa o processo com uma atividade interessante e desafiadora para os alunos. Eu não vou abordar esse tipo de atividade, são projetos, casos, problemas, mas os outros pontos todos de uma boa avaliação formativa, eles vêm na sequência e todos eles podem ser complementados com o uso das rubricas, que acabam sendo uma boa estratégia e uma ferramenta para viabilizar esse processo. Então, ela deixa claro o que é esperado do aluno, ela serve como um parâmetro para os feedbacks e ela permite que o próprio aluno faça uma autoavaliação de como é que ele está caminhando. O que compõe uma rubrica? A rubrica, basicamente, eu vou daqui a pouco detalhar um pouco mais, mas basicamente é uma tabela que permite que o aluno se encontre, né? Deixa claro quais são os critérios que vão ser analisados dentro de uma atividade. Eu não posso focar em tudo, por exemplo, um aluno que é desorganizado, eu posso fazer um trabalho de organizar material, organizar pensamento, mas se eu tiver um foco, por exemplo, em criatividade, eu vou estar pouco preocupado com a organização naquele momento. Tenho que definir qual é o foco da minha atividade. Pode ser uma competência, pode ser domínio de algum conteúdo, mas isso entra então numa tabela onde eu deixo claro para o aluno que naquele momento são aqueles os pontos que vão ser observados. Então, uma tabela que contém esses pontos, mas mais do que isso, nessa tabela existe como se fosse uma gradação, né, do que acontece, que eu não gostaria que acontecesse em sala de aula. Alguns alunos fazem até o que é esperado desses alunos em termos de qualidade da colaboração, por exemplo. Então, vamos dar uma olhada num exemplo de uma dessas tabelas, uma rubrica. Aqui vocês veem, eu tenho na linha superior os níveis 1, 2, 3 e 4, e na coluna da esquerda os vários pontos que vão ser observados ao longo do trabalho. Então, se eu tenho uma proposta de atividade que envolve trabalho colaborativo, eu quero que os alunos se desenvolvam nesse trabalho colaborativo, eu posso ter como nessa tabela duas linhas, dois critérios voltados ao trabalho colaborativo. Nesse caso, um deles é o trabalho colaborativo a partir dos registros e compartilhamentos de ideias que esses alunos fazem, e o outro é o trabalho colaborativo em termos das ideias de colaboração para chegar num produto coletivo. E como aparece aqui, esses níveis, né, eles são descritos, cada uma dessas caixinhas, das células aqui dessa tabela, elas descrevem como se fosse um andaime que o aluno pode fazer para avançar um nível. Um ponto muito importante da avaliação formativa é que esses critérios não têm que ser um checklist, eles não têm que ser objetivos, eles estão aí para promover o pensamento, promover a reflexão, ajudar o aluno a se desenvolver nessa competência. Então, se a gente pega essa segunda linha, por exemplo, né, trabalho colaborativo para o avanço coletivo, né, em termos das posições dos alunos, dos produtos que eles geram, o aluno pode começar de uma maneira aqui, como está no nível 1, que ele não se preocupe em conhecer as ideias dos outros, ele só vai ler o material dos outros, analisar as ideias dos outros, se isso for parte da tarefa da escola, se o professor falar, precisa fazer isso. Senão, ele não apresenta sugestões que permitam, né, ligar as ideias de um aluno com o outro. Então, esse é o nível 1, que a gente sabe que acontece, tem aluno que faz isso. E o nível 4, assim, eu me preocupo em conhecer as ideias dos outros, os produtos deles, os sentimentos, as reflexões das outras pessoas, e para mim isso serve como inspiração para avançar nas minhas próprias posições, mas também para coordenar perspectivas, chegar a ideias e produtos que são melhores para todos. Se eu estou trabalhando em grupo, eu vou coordenando isso para chegar numa posição, num produto que é do próprio grupo. Então, vocês percebem aqui como se tivesse um crescer, um evoluir. Como é que isso é usado dentro de um processo, né? De um projeto, por exemplo? O aluno vai parar em alguns momentos para olhar para essa rubrica e ver como é que eu estou colaborando com os meus colegas. Em que nível eu me encaixaria? Que evidência que eu tenho para dizer que eu estou aqui ou ali? Então, a rubrica, ela como que concretiza o que é esperado, ajuda o aluno a pensar, eu estou fazendo aquilo que é esperado? Né? Essa é uma rubrica de alunos. Se a gente olhar, a gente pode pensar em rubrica que os próprios professores usam também no processo formativo deles mesmos, né? Um processo reflexivo. Eu vou mostrar um exemplo de uma rubrica quando o professor desenha atividade
Nesse caso, era um professor, são professores, né? Isso foi criado em um grupo de professores, na verdade eram 800 professores que discutiram e chegaram a uma rubrica que tem 4 critérios, né? Esse primeiro que está aqui nessa linha, vocês percebem que aqui a descrição é mais extensa do que aquele dos alunos, mas o professor desenhando a atividade para ver, será que eu consigo desenhar uma atividade que faz uso de tecnologia para o processo de colaboração, mas o nível 1 aqui, esse nível básico, né, vocês veem que aqui já tem uma diferença, no outro caso era o nível 1, 2, 3 e 4, aqui já tem um rótulo diferente, né, básico, intermediário, avançado e expert, né, especialista, mas no nível 1 o que aparece? Os alunos, se eles estão publicando as suas ideias em blogs, sites, Facebook, mas sem uma evidência de que essas ideias foram registradas, discutidas, aprofundadas com o uso da tecnologia, quer dizer, a colaboração pode ter acontecido, mas não aconteceu com tecnologia. Então a gente diz, isso aqui é o nível 1, eu estou preocupado em desenvolver a capacidade de colaborar com a tecnologia, mediado pela tecnologia. O ideal seria que esse aluno tivesse o nível 3 ou 4, né? Por exemplo, ele expõe as suas ideias, conhece as ideias dos outros, recebe comentários, recebe sugestões, ele incorpora aquilo, ele dá sugestão para os outros, ele faz busca com essas ideias dos especialistas, reescreve suas próprias ideias e chega numa versão melhorada. Mas se é um trabalho coletivo, colaborativo, e o grupo chega numa posição coletiva, então ele tem uma posição da classe ou do grupo, uma proposta, uma teoria, uma proposta de solução de um problema, por exemplo. Então vocês percebem que se eu pergunto para um professor, a sua atividade permite que o aluno faça isso que está no nível 4? E ele fala, sim, a minha atividade faz isso. Eu posso pedir para ver a atividade, em que momento os alunos colaboraram, que eles leram as ideias uns dos outros, que eles coordenaram perspectivas, eles chegaram a um produto comum. Então, quando alguém mostra uma rubrica e faz uma autoavaliação, eu sempre posso extrair evidências, pedir para, então me convence, porque você acha que está aqui ou ali. Né? Então, esse processo de conversar com o aluno a partir da rubrica, né, nesse caso conversar com o professor, ele permite que a gente dê um feedback muito mais focado. Se eu queria desenvolver a colaboração mediada pela tecnologia, eu vou estar olhando para isso, vou conversar sobre isso e vou ajudar o aluno no processo de crescimento. Nesse caso, essa rubrica que eu falei foi conversada com 800 professores, era um produto comum. Ela tinha 4 critérios. Esse que eu mostrei para vocês é o primeiro critério, de colaboração mediada pela tecnologia. O segundo é se a tecnologia era usada no processo de construção de conhecimento, então se o aluno tem mais ou menos liberdade de escolher a própria tecnologia, construir a sua maneira. Tinha um terceiro critério que é a promoção da construção do conhecimento em si. E um quarto critério da avaliação formativa, se no desenho da atividade tinha espaço para que houvesse avaliação formativa, inclusive lá no último caso tem o uso de rubricas, como eu estou mostrando para vocês, e o próprio processo de construção da rubrica junto com os alunos. Esse processo, essa rubrica foi usada durante 2 anos em vários professores e foi revista para incluir ainda, né, nos projetos a possibilidade de trabalhar com projetos de intervenção social. Então foi acrescentado um 5º item ainda, um 5º critério nessa rubrica. Bom, por que eu estou mostrando tudo isso para vocês? A ideia é entender um pouco, né? Aqui tem, se vocês quiserem conhecer exemplos, né, de quem faz isso, faz com os alunos, essa rede de professores era da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, e a gente fazia cada 2 meses a gente chamava de navegação orientada, então ia olhar para os bons projetos, boas atividades que estavam acontecendo na rede como um todo. E uma das navegações, o foco da discussão era justamente as rubricas. Então aparece aqui o link, se vocês quiserem dar uma olhada, um exemplo para ver como é que acontecia essas discussões e trocas, né, dentro da discussão. E vocês veem, é possível usar as rubricas online, o professor Rosenberg, que é citado aqui, ele cria junto com os alunos as rubricas. Então, são exemplos já mais maduros de quem usa as rubricas com os alunos nesse processo de avaliação formativa. Relembrando que o que a gente busca é uma autorregulação do aluno nesse processo da autoavaliação, dele conseguir explicar em que nível ele está. E aí é interessante a gente dar uma organizada, né? Como é que se constrói a rubrica? Em geral, a gente tem um número de critérios, né? Aquelas linhas que aparecem, ele não pode exceder 7, talvez seja o máximo, porque não você tira o foco do que quer desenvolver,
Lá em cima a gente põe aqueles níveis, né, a graduação. A gente disse que lá eu posso colocar nível 1, 2, 3 e 4, ou como estava antes, o básico, o intermediário, o especialista. Então, em geral, a gente coloca 4 níveis. E se eu coloco um número ímpar, o aluno se sente confortável de estar no meio. Mas o mais importante de uma rubrica dessas, né, para promover o pensamento e aprendizagem, é que os níveis sejam bem descritos e que eles funcionem como se fossem os degraus. O aluno se reconhece em que nível ele está e o que ele precisa para avançar para o próximo nível. E o fato de não ser tão objetivo, o aluno às vezes fica em dúvida, será que eu estou aqui, eu estou ali, estou com um pé no 2, um pé no 3, mas se provocou a reflexão, é isso que importa. Então, se a gente faz como checklist, o aluno faz sem pensar e fala, deixa eu cumprir o que foi pedido. Então, se é para fazer checklist, não é rubrica, a gente tem outros instrumentos, né? Cria o checklist de cara. Né? E outro ponto importante das rubricas é que é como se elas quase que convidassem o aluno, né? Eu posso fazer pergunta para ele me explicar. Se você disse que está no nível 3, então disse que você deu ideias, ouviu as ideias dos colegas, melhorou suas ideias, ajudou ele a melhorar as dele. Então me conta, quais foram as ideias que você deu, que sugestão você deu para o colega, o que você incorporou das ideias dele. Então eu sempre posso fazer perguntas para trazer a evidência. Então, em geral, uma autoavaliação, o aluno marca em que nível está, mas traz a evidência, porque eu acho que eu estou aqui. E mais importante que isso, em geral, ele fala o que eu preciso para avançar. Ou quando eu vou dar o feedback para ele, eu já sugiro, olha, se você na próxima vez fizer tal e tal coisa, você vai subir mais um nível. Isso é muito importante ao longo do projeto que a gente faça essa parada da autoavaliação no meio do projeto, para dar tempo do aluno incorporar esse feedback e avançar até chegar no final do projeto. Como é que a gente cria uma rubrica? Eu falei, né, da possibilidade de criar em grupo, criar inclusive com os alunos. Em geral, a gente define quais são os critérios, o que eu vou olhar nesse projeto, pode ser criatividade, pensamento crítico, colaboração, domínio de um determinado conteúdo, capacidade de aplicar aquilo em situações do mundo real. Então, eu posso definir o que eu quero, mas em geral, a gente descreve no nível 1 aquilo que eu sei que acontece com alguns alunos, mas que eu não gostaria que acontecesse. E no nível 4, o que é esperado. E para criar as caixinhas do nível 2 e 3, já não te diz, olha, isso aqui está ruim ainda, mas falta isso, isso, isso. Então funciona como aquele degrau. Eu já descrevi no 1 o que está ruim e no 2 já tem algo que se salva, mas ainda falta isso, isso, isso. No 3 eu digo, isso aqui já está bom, mas ainda falta tal e tal coisa. Então o jeito de criar é pensar mais ou menos dessa maneira. O que acontece muitas vezes? O aluno nunca usou uma rubrica, então eu não posso criar a primeira vez, ele tem que sentir na pele. O que acontece quando eu começo a fazer uma autoavaliação? Né? Então a gente leva uma rubrica pronta. E muitas vezes com um grupo de professores que estão tentando introduzir uma mudança, por exemplo, todos eles estão querendo que as aulas sejam mais criativas numa rede inteira. Né? O que a gente pode fazer? Definir uma rubrica que todos os professores vão usar com seus alunos. Então a rubrica já vem pronta, né? E todo mundo vai usar. Ela deixou de ser uma co-criação, você pode discutir, validar, mas ela vem mais ou menos pronta para todo mundo usar. Então ela não é criada para uma atividade em si, mas ela já está pronta e as atividades é que são criadas para atingir aquele nível da rubrica. Os dois processos têm prós e contras e vale a pena pensar quando eu vou criar uma rubrica específica para uma atividade e quando eu vou usar uma rubrica comum que outros professores estão usando para um grupo de alunos, às vezes até de séries diferentes. Tem um ponto interessante, quando a gente quer mudar toda uma cultura, já existe uma rotina que não valoriza, por exemplo, o pensamento crítico ou a criatividade. O que eu posso fazer? Trazer uma rubrica que ela começa a mostrar que aquilo é valorizado, então todas as atividades olham, né, as atividades que são criadas para desenvolver na criatividade fazem uso da mesma rubrica. Então a gente começa a ter uma linguagem comum, as reflexões são sobre como criar atividades para aquilo, então é possível trocar atividades entre professores, um vai contagiando o outro. Né? Então, como vocês podem perceber, a rubrica, em termos daqueles itens que eu coloquei como sendo os componentes da avaliação formativa, ela dá conta do 2, que era deixar claro o que se espera do aluno, que é como se fosse no nível 4 da rubrica, né, que é o ideal, onde eu espero que ele chegue. Dá conta do ponto 3, que são os feedbacks. Então, quando eu começo a dar feedback, usando o próprio resultado do aluno, né, a autoavaliação dele em cima da rubrica, eu não vou falar da organização dele, do atraso dele, da não entrega, e vou sim focar no que está específico da rubrica. Então, isso me economiza muito tempo,
né? E permite que os próprios alunos comecem a dar feedbacks uns para os outros. Isso contribui também para o processo, né, para o item 4, que é o da autoavaliação, mas essa autoavaliação ela pode ser explicada agora para os próprios colegas também. Então isso muda completamente a dinâmica de sala de aula e traz esse aspecto, né, da avaliação ela ser muito mais formativa do que uma avaliação em si. Então isso foi uma pincelada geral sobre o uso de rubrica no processo da avaliação formativa. E isso compõe um conjunto de vídeos que está sendo gerados para ajudar, para contribuir nessa visão do processo da avaliação formativa e desenvolvimento de competências.